sou filho de uma professora de rede municipal, minha mãe, Tânia Castro, e filho de Paulo Roberto, que é funcionário público federal nível médio. Então, eu não tenho ninguém na minha família que me impulsionou para ser empreendedor, né? Então, eu acho que o empreendedorismo na minha vida, ele veio primeiro de uma necessidade de realizar um sonho da minha mãe, que eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, e iluminação divina. Eu não tenho outra forma de colocar para vocês a construção da minha vida empreendedora, né? Na minha infância, eu morava num apartamento, e aí vocês conhecem aqueles apartamentos que são apartamento caixão, né, que chama, que não tem pilotis, né? E Que não num tem, bairro perdão, chamado só, Casa, que não que tem o não tem quê? o pilotis, que não tem, ele é no chão mesmo, Não tem aquelas né? colunas embaixo, saca? Não tem Tipo, aquelas colunas embaixo. Ah, tô ligado. Pronto, então, e foi uma infância simples, né? Eu não considero que minha infância foi pobre, porque pobre é quem não tem onde morar, não tem onde comer, né? Então eu tinha onde morar e tinha o que comer. Mas apesar de ser muito simples, foi uma infância muito feliz, né? Então, que é aquela máxima que a gente diz que felicidade pode encurtar, ou dinheiro pode encurtar o caminho da felicidade, mas não é 100%. Tem muita gente que é bilionário, que é infeliz, que tem depressão, que tem problemas e não consegue nem ser feliz pessoalmente, nem proporcionar felicidade para sua família. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu aprendi na vida, que a felicidade ela vem muito baseada no seu bem-estar, né? Na construção de algo que mentalmente vai fazer com que você seja uma pessoa diferente e absolutamente feliz. Eu morava nesse apartamento e todos os dias, de 18 horas, eu ficava sentado na calçada desse apartamento, esperando um dono de uma distribuidora de remédio passar, porque ele tinha os melhores carros da época, né? Então ele tinha um carro, revelando um pouco da minha idade, chamado, meu Deus, eu esqueci até o nome do danado. Isso é importante, né? Quando a gente esquece alguma coisa do passado. Mas era um carro que ele tinha tipo um neon que circulava ele todo. Então quando ele passava à noite, eu acho que estrategicamente ele só andava com esse carro à noite, né? Porque senão não fazia sentido apresentar o carro. devia ser bem um Eclipse, né? Que o pessoal costumava. Era tipo um Puma, só que com neon. Daqui a pouco eu lembro. Devia ser um Celta. A galera faz muito, bota Possivelmente. Rebaixa um pouquinho e... Uma antena de Coca-Cola, né? Que a gente vê muito. Né? Mas... E ele tinha outro carro que era uma BMW, aquela BMW quadrada, antiga, aquela BMW hatch, né? E eu ficava ali olhando aquele carro passar e dizia, um dia eu vou ter um desses dois carros e um dia eu vou comprar um apartamento para minha mãe, porque o apartamento da gente era alugado e minha mãe tinha um sonho de ter um apartamento próprio, né? Mas 3 filhos, uma vida bem difícil e tal, então nível médio, né? Não era funcionário público de nível hard, né? Então a coisa era bem apertada. E aí eu já desde cedo resolvi sair de casa e para poder... Por que eu resolvi sair de casa? Porque eu tinha amigos maravilhosos, possivelmente alguns deles devem estar me ouvindo aí agora, mas alguns ficaram ali naquela, como eu posso dizer, na mesmice do pensamento e de crenças limitantes, né? Então, eu percebia que se eu continuasse naquele ecossistema que eu vivenciava ali, eu não ia conseguir ter sucesso, porque não sei se vocês já ouviram falar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Isso é muito verdade, né? Então, assim, se eu estou ali naquele ambiente, que para mim é extremamente confortável, porque eram meus amigos, eu gostava muito de estar com eles, se eu continuasse ali, com certeza eu seria um dos caras que ainda estariam na calçada, como hoje acontece, quando eu passo lá para revê-los, tem alguns que estão na mesma condição, na mesma posição e não conseguiram evoluir, né? Então, eu acho que um primeiro pilar super importante do empreendedorismo aí, talvez uma lição, é que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, né?
e que todos têm a condição de buscar por um espaço melhor na vida. Cabe a gente acreditar, né? Eu acreditava que ali, para mim, não era o ambiente, então eu saí de casa muito cedo. Resolvi parar o meu ensino médio, na época. Depois eu fiz supletivo e me formei, eu vou falar depois um pouco mais sobre isso. Inclusive, tá no meu livro, tá? Se Deus quiser, eu lanço esse ano, porque esses 2 anos de pandemia, apesar de todos acharem que estar em casa você conseguiria fazer coisas que talvez você estando na rua não conseguia, isso para mim não funcionou. Eu fazia 19 reuniões por dia, para vocês terem ideia. Tá? Então, começava com reunião com Dubai logo cedo e terminava de 9 da noite. Então, loucura. Mas pelo menos é com Dubai, né? A gente aqui tem reunião o dia inteiro também. Não, mas tinha né? Mas tinha com outro lugar também. Dubai por conta do fuso horário, né? Que eu tenho que começar cedo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, apesar dessa correria toda, foram os 2 anos que eu mais cresci na minha vida. Né? Então, alguns pontos importantes, voltando aí para a história que eu estava falando, é que eu nunca me vitimizei pela condição que eu tinha, tá? Eu acho que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, e você nunca deve se vitimizar e achar que por você estar naquele ambiente que talvez não seja favorável, comparado a outras pessoas que, em tese, poderiam ter uma perspectiva melhor do que a sua, não te dá a oportunidade de ter crescimento, tá? Então, eu me libertei de tudo isso. Então, para mim, como eu disse, eu aproveitei o melhor que eu pude da minha infância simples, que foi a felicidade e o aprendizado e a resiliência, né? Porque todo dia eu saía, passava o dia na rua, chegava da escola, ia para a rua à tarde, passava o dia jogando futebol, arrancando o dedo do pé, né? Porque a gente jogava na rua, né? Coisa que as crianças de hoje, infelizmente, por conta da insegurança que a gente tem no Brasil, a gente não pode proporcionar os momentos que eu tive, por exemplo, de poder sair e voltar, mesmo sem um pedaço do dedo, mas vivo, né? Então, brigando na rua, então isso a gente termina tendo resiliência, então conhecendo pessoas diferentes. Se apanhar na rua, quando chegar em casa, apanha de novo.